Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Despluga. Então vem chegando, já curte aí, pelo amor de Deus, curte, não deixa de curtir, compartilha esse podcast aí para todos os seus amigos, familiares, que vai dar bom, viu? Temos vários conteúdos muito legais, muito bacanas aqui no canal do Despluga e você não pode ficar de fora dessa. Vai acompanhando aí, tem vários assuntos aí para você ouvir e aprender um pouco mais. É sempre bom, sempre vemos aqui com vários temas, várias temáticas aí que com certeza vai acrescentar em muito para você. E hoje nós vamos falar sobre CX. Silas, o que é CX? Experiência do cliente. Então eu não poderia, deixar de convidar uma pessoa que é expert nesse assunto. Eu estou aqui com a minha amiga Camila Dias, e eu vou falar um pouquinho da Camila Dias aqui, mas ela vai falar um pouco dela, como começou aí, como ela ingressou nessa área de CX. Então vamos lá. Camila Dias, ela trabalha há 17 anos em áreas de clientes e nos últimos 3 anos tem se dedicado ao CX, experiência do cliente. Ela trabalha hoje na BX, um hub de educação em centralidade no cliente, voltado a profissionais que querem ser o quê? Protagonistas de experiência do cliente e empresas que desejam aperfeiçoar ou implementar a área de CX. E ela vai falar um pouquinho aí. Camila, boa tarde, E bom dia, boa noite para vocês aí, depender da hora que você for acompanhar esse podcast. Mas, Camila, boa tarde aqui para você. E fala um pouquinho aí de você, quem é a Camila? Vamos começar com essa introdução. Boa tarde, Silas. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui, falando de um assunto que eu não posso negar que eu amo, está na minha essência. Então, como você explanou, eu trabalho há 17 anos já nessa área de clientes. E teve um momento da minha carreira em que eu me peguei pensando, poxa, o que tem de mais novo no mercado na minha área? Eu queria, ter aí uma ascensão profissional. Então, não é que eu achei, lá em meados de 2019, eu vi que estava tendo esse movimento, começando esse movimento aqui no Brasil, de experiência do cliente. Então, tinha uns poucos profissionais em São Paulo, basicamente, aplicando as metodologias de Customer Experience. Um deles é o Bruno Guimarães, que ele estava até construindo um livro, com cases de sucesso de experiência do cliente em empresas aqui no Brasil. Foi quando eu conheci o Lucas Fonseca. O Lucas é o CEO da BX. Mandar um alô aí para ele. Então, hoje eu trabalho para a BX, Centralidade do Cliente. É um hub de educação que ela tem como missão disseminar essa cultura de centralidade no cliente para todas as pessoas que se interessam pelo assunto, que querem crescer profissionalmente nessa área. A gente torna também, dentro das empresas, a gente forma protagonistas de experiência do cliente para que eles consigam, disseminar, ter essa essência dentro das empresas, e levar todo esse movimento aí de CX. Bacana demais. Gente, com certeza nós vamos aprender muito hoje aqui com a Camila, trazendo esse assunto que acredito eu que é um assunto novo para muitos de vocês que acompanham a gente aqui no canal, aqui no Despluga. Mas, Camila, eu queria primeiro, até mesmo assim, de uma forma para apresentar melhor você, qual a sua formação? Você é formada em que área? Eu me formei em 2012, bastante tempo, não vou revelar a minha idade, mas eu me formei em administração de empresas. Legal. Depois eu fiz 2 pós-graduações, Eu fiz pós-graduação em projetos, gestão de projetos e gestão de pessoas, porque eu sempre tive ali aquela vontade de liderar, de ser realmente uma gestora dentro das empresas. E atualmente eu faço MBA ali em experiência do consumidor na ESPM. Vou me formar inclusive esse ano. Bacana, legal. Você é daqui de Brasília mesmo, Camila? Sim, daqui de Brasília. Nascida e criada. Nascida, criada e crescida. Isso mesmo. Gente, a Camila
Com certeza ela tem um grande domínio aí nessa área, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo, né, com a Camila e eu sei da profissional que ela é, por isso do convite. Mas sem mais delongas, então vamos entrar aí no assunto, né? Porque eu tenho certeza que a Camila está empolgada ali para poder falar tudo, passar um pouco, né? Porque uma hora, por exemplo, de entrevista, né, de bate-papo, não dá para passar tudo, né, a respeito desse tema, que é um tema novo para nós, mas eu tenho certeza que a Camila vai conseguir passar um conteúdo bem bacana aí pra gente. Camila, primeiro, vamos entender o que é o CX. Eu não vou nem me atrever a falar o termo em inglês, porque eu sou péssimo no inglês, mas o que é o CX? Explica aí pra galera. O CX, ele é um termo, né? É o Customer Experience. Ele é a abreviação de Customer Experience, que é o que aqui no Brasil, né? No nosso português? Nada mais, nada menos do que experiência do cliente, né? Então, como eu falei, esse movimento ele é muito forte fora, né? E agora as empresas têm se conscientizado cada vez mais aqui no Brasil. Eu digo que há 3 anos atrás, quando eu comecei, né? Que eu explanei que esse movimento era bem ainda tímido, agora já está se expandindo, né? Todo mundo querendo aí saber como é que aplica as técnicas, as métricas de CX dentro das empresas. Sim. E também profissionais, principalmente, né, da área de atendimento, que vai ser o nosso próximo tópico, porque CX não é atendimento, tá, gente? Mas esses profissionais, eles têm uma sensibilidade em relação ao cliente, né? Então, mas o CX, ele é o quê? Ele olha desde quando o cliente é um lead, quando ele, na verdade, nem é seu cliente, ele é um potencial cliente. Então, o CX, ou CX, ele olha desde o início da jornada ali, de venda, de pré-venda, até todo o ciclo de vida que o cliente percorre na empresa. Ele não acaba, também tem gente que fala... ele acaba quando o cliente sai da empresa, quando existe o churn. Mas eu falo que, mesmo após o churn, é importante você olhar para a experiência daquele cliente para você evitar que outros clientes passem pela mesma situação e que tenha a evasão de clientes dentro das empresas. Entendo. Eu estava até olhando aqui, Camila, estava separando algumas perguntas, né, para fazer para você acerca da temática. Realmente eu sou um pouco leigo no assunto e me despertou algumas curiosidades. Qual são os benefícios assim que agregando uma empresa que veio agregar o CX, por exemplo, é uma empresa nova aqui no Brasil e está querendo implantar o CX. Quais são os benefícios para focar na experiência do cliente que essa empresa pode proporcionar a esse cliente? Bem, eu costumo dizer que uma empresa hoje que ela não tem CX, às vezes não tem esse nome, às vezes não tem uma área, mas uma empresa que não é centrada no cliente, ela está fadada a morrer, gente. Primeiro, porque existem vários concorrentes, né? Então a concorrência está bem acirrada aí. E quando você cuida daquele cliente, por exemplo, um dos pilares do CX é o mapeamento da jornada. Quando Sim. você mapeia a jornada, esse processo te permite, né, identificar possíveis falhas durante o seu processo. Quando você identifica essas falhas e cuida ali para que elas não aconteçam, você está o quê? Fidelizando aquele cliente, né? Uhum. Nós, como clientes, nós queremos o quê? Nós queremos um produto ou um serviço de boa qualidade, nós queremos ter um bom atendimento, nós queremos que o nosso problema seja resolvido, né? Nós queremos uma jornada intuitiva para quem tem aí aplicativo ou marketplace. Então, se a empresa ela olha para esses pilares da experiência do cliente, o cliente não tem por que ir embora, concorda? Sim. Então, o que é que as empresas ganham? A fidelização, a lealdade do cliente. E isso impacta o quê? Na receita recorrente ali. Então, se você não cuida do seu cliente, se você está deixando o seu cliente embora, é bem provável que outra empresa que esteja olhando para a experiência do cliente, né, esteja ali retendo aquele cliente. Você está ficando para trás. Sim. Então, consegue enxergar a importância de olhar para a experiência do cliente?
dentro das empresas? Com certeza. E assim, voltado a isso que você falou acerca da experiência do cliente, nós estamos passando por um processo, eu acredito que é devido à autoinformação que hoje a internet nos possibilita, né, a ter uma maior acessibilidade de informações e tudo, que os clientes estão cada vez mais exigentes, né? Exato. Buscando mais qualidade na prestação, sei lá, do serviço que as empresas vêm prestando. Eu estava até comentando, né, acerca de algumas questões. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma operadora, não vou falar a operadora aqui, né, mas uma operadora de telefone e tal, o cliente tá com problemas ali. A dificuldade que aquele cliente tem de entrar em contato com uma central e chegar lá, o atendente muitas vezes não tem domínio do produto, não sabe o que está acontecendo, ou às vezes pode até ter o domínio ali da informação, mas não tem, como eu posso dizer, a autonomia para certas decisões. E aquilo meio que irrita um pouco o cliente, né? Qual a sua visão acerca disso e o que poderia ser mudado implantando essa experiência, o CX? Então, as empresas, essas novas empresas, novas startups que estão surgindo, elas já nascem com essa mentalidade do cliente, né? Aí, no ramo da telefonia, eu sei de uma empresa, né, que ela está chegando no mercado exatamente para derrubar esse monopólio, né? Porque hoje 95% dos clientes estão em apenas 4 operadoras de telefonia móvel aqui no Brasil. Sim. Então, eu acredito que isso vai ser uma disrupção, como foi com o Nubank, né? A gente tem aí o exemplo do Nubank, que eu gosto muito de citar. Por quê? Porque foi uma empresa que ela foi criada para atender às necessidades do cliente. Por exemplo, se você paga uma fatura do seu cartão Nubank, esse limite é liberado em 5 minutos, né? Eles falam ali, eu sou usuária, né, do cartão Nubank, eles falam ali que é após 30 minutos, mas não, o limite é liberado antes. E nesses bancões, né, você tem que esperar 2, 3 dias úteis. Se for um final de semana que emenda com feriado, então acabou. Acabou, verdade. Né? Então, assim, essas empresas, essas novas empresas que já nascem com a mentalidade no cliente, elas são um imã para clientes. A empresa pode ser nova, que você vê, ela já começa a expandir muito rápido. Por quê? Porque é exatamente o que as empresas mais antigas, né, que caminham no ritmo mais lento, não conseguem oferecer, apesar de ser o básico, né? Sim. Então, eu acho que aqui no Brasil, né, ainda tem muita oportunidade para as empresas olharem para a experiência do cliente, implantarem realmente os processos, serem centradas no cliente, né? Porque a maioria das empresas são centradas ou no planejamento estratégico, ou numa meta da diretoria, ou centradas na área de vendas, né? Então, a gente sabe que só vender hoje não fideliza o cliente, só vendas. Você está ali a todo momento renovando clientes, mas você não está fidelizando quem está ali dentro, quem apostou em você primeiro. Então, acho que tem muita oportunidade. É um relacionamento, né? Exato. Que a empresa acaba tendo com o cliente, porque, como você bem disse, a questão da fidelização do cliente, as empresas acabam tendo que se relacionar com o cliente. É como se fosse um contrato ali de casamento mesmo, entende? Sim. Porque assim, ganhar a confiança daquele cliente, porque, de fato, cada tempo que passa, nós, como consumidores, porque nós somos consumidores, nós somos clientes, todos os dias eu tenho certeza Sim. que você está comprando algo, seja lá no ramo alimentício, roupas, maquiagens, as mulheres, né, que consomem, nós somos consumistas e nós estamos passando por essas experiências assim diariamente, né? Sim. Quais são os desafios, Camila, para poder implantar o CX? Porque
Eu tô falando de uma forma bem leiga, tá bom? Então, assim, se eu falar alguma coisa que tá fora, você, por favor, tranquilo. me corrija aí. Mas, assim, eu quero entender melhor, eu acredito que o pessoal também quer entender melhor como que funciona essa questão do CX dentro das empresas. Você falou agora há pouco que o CX, né, a experiência do cliente, não tem nada a ver com atendimento. Como isso se aplica? Não é que não tem nada a ver. O atendimento, ele é, sim, um ponto importante da experiência do cliente. Mas você entende que o atendimento ele está lá no final da jornada? Então, assim, a experiência do cliente ela não se limita a isso. O atendimento é essencial. Tem clientes que saem de empresas porque ou o atendimento é ruim ou simplesmente não conseguem, né? Como você estava relatando um caso agora da operadora de telefonia, que você precisou recentemente utilizar um serviço. Então, se você nem atende aquele cliente vai embora. Então, não podemos negar. O que eu gosto de dizer é CX não é só atendimento. Ah, sim. Sim, O entendi. CX, ele começa ali em todo o processo da jornada do cliente. Lembrando que a jornada do cliente é como o cliente te vê de fora para dentro. E não de dentro para fora. De dentro para fora é mapeamento de processo interno, que não tem a ver muito com jornada de cliente, né? Então, assim, voltando à primeira pergunta dos desafios, eu estou vivenciando isso, né? Na BX, eu estou à frente de novas estratégias de CX para empresas, né? Trazer ali novos negócios para a BX e diariamente eu tenho tido contato com essas empresas. São empresas grandes que pedem ajuda, que precisam implementar a área, ou que precisam melhorar a experiência dos clientes dentro da empresa. E elas estão buscando realmente quem conhece no mercado para fazer isso. Né? Sim. E ninguém melhor que a BX, fazendo merchan aí. Sim. Fica a dica, viu, gente? Se Fica a quiserem dica, ajuda, olha, me procurem a BX. Mas um dos maiores desafios que eu escuto, Silas, é muito dessa questão de não conseguir implantar uma cultura de centralidade no cliente. Sim. Né? Então, o profissional de CX, ele tem uma soft skill em específica, que é a resiliência. Tem que ser muito resiliente. Porque ali você vai mexer com outras áreas, né? E muitas vezes, né, na maioria das empresas, tem a vaidade ali entre as áreas, né? Tem aquela... Gera um desconforto, né? Cada um tá olhando ali para a sua área. Aí chega uma pessoa e aponta ali um problema, aponta ali uma melhoria, então é onde começa. Então, como que eu aconselho assim, as empresas? Eu quero começar a fazer a experiência do cliente. Olhe para os problemas, né? Porque tem problemas nas empresas que são latentes, que o cliente grita ali. E as empresas sabem quais são os principais. Então, tem uma técnica dos 5 porquês, que você elenca ali o porquê que aquele problema está acontecendo, você começa a ver a raiz do problema. Eu vou contar um caso, né? Eu era gerente de experiência do cliente em uma empresa, e há 1 ano e meio a gente tinha um problema. Escuta bem, 1 ano e meio. Ninguém conseguia resolver esse problema e muitas pessoas desistem de resolver no meio do caminho. Então, quando a gente olhou para um fornecedor, a gente pensou, cara, esse problema pode estar relacionado a esse fornecedor. E olha que estava. Então, em uma noite, né, em uma sprint lá de tecnologia, eles resolveram esse problema. E a gente, né, foi uma descoberta incrível e a gente conseguiu auxiliar nisso. Muitas empresas são contra ter uma área de CX. Mas eu acho super favorável, porque tem que ter alguém ali controlando, né? Porque um dos pilares do CX é a governança. Você identifica ali quais são os gaps, né? Por meio da voz do cliente. A voz do cliente também é muito importante. Como que você dá voz ao seu cliente? Por meio de pesquisas, né? Tem aí o famoso NPS. Por que as empresas aplicam o NPS? Porque por meio dele você consegue verificar a lealdade do cliente. Se ele indicaria você para um amigo ou familiar. Tem também o CSAT, que ele está geralmente atrelado a um serviço. Vamos supor, atendimento, né?
Então, tem o SaaS, que é geralmente usado para aplicativos e marketplace. Como que está ali a jornada do cliente? O cliente está demandando muito esforço ou pouco esforço para utilizar o seu serviço. Então, quando você dá voz ao cliente, uma outra maneira é dar voz ao cliente, você consegue ter as percepções e consegue trabalhar em cima daquilo, sabe? Entendo. Só que para conseguir isso, você tem que se conectar com as outras áreas, né? Área de tecnologia, área de vendas, área do financeiro. Então, a partir dali, surge o quê? Um plano de ação. Você como profissional de CX, vai fazer um plano de ação e vai zelar, né, para que aquela dor seja sanada, para que aquela voz do cliente ela se materialize, né? Sim. Porque às vezes a empresa até escuta o cliente, tem vários dados, mas não tem ninguém ali que compile aqueles dados e crie ações para que de fato aquilo venha a ser resolvido e mude a vida do cliente, que é esse principal propósito, né? Gente, é muito interessante isso, porque o que acontece? Eu tive já, Camila, a experiência de passar por duas empresas grandes, né? Passei por uma empresa, né, gestora de cartão e também uma seguradora também. E o que eu percebia muito, eu trabalhava em áreas estratégicas. Eu trabalhei em uma delas, eu trabalhei como analista de qualidade. Então, assim, a gente sabe a importância que tem algumas determinadas áreas dentro de uma empresa. Trabalhei nessa área de qualidade, trabalhei na área de conformidade de processos, trabalhei também na ouvidoria e demandas judiciais. Então, como eu posso dizer, os problemas eram gritantes ali. Os clientes gritavam e a gente recebia toda aquela informação, todas as reclamações, e eu costumava dizer que era a área, né, de qualidade, de conformidade, era o termômetro da empresa. Né? Porque é ali que os clientes desabafam. E eles querem uma solução. Sim. Né? Mas é como você bem disse, muitas empresas ainda que estão pedindo ajuda, até um pedido de socorro. O que fazer? Eu acredito que seria até um braço da questão do CX, a questão da conformidade e da qualidade. Seria? Eu estou viajando. A qualidade e a conformidade, ela seria um braço do CX? Ou... Sim. Um dos pilares do CX é a governança, né? Que é exatamente essa questão ali de levar a sério, né, os projetos, os planos de ações, e entra um pouco essa questão de conformidade, porque ela vai ajustar ali, junto a outras áreas, algumas questões, né, que estão impactando no cliente. Então, tem a ver, sim. É só porque o que eu vejo é que os nomes, né, Silas, mudaram muito. Sim. Então, às vezes, significa a mesma coisa, mas com nome diferente. Vamos dizer mais organizado, né? Ou que meio que melhorou a metodologia, digamos assim, Exato. na qual é implantado, né? Uma coisa que nós sabemos bem, que grandes empresas e até pequenas empresas que estão começando agora, uma das suas maiores dificuldades é a questão da cultura da comunicação. Exatamente. Nós sabemos que muitas empresas, eu falo principalmente as maiores empresas, porque por ter muitas áreas, as áreas não conversam. Qual é os desafios que os profissionais dessa área de CX que vêm com essa proposta para as empresas de melhoria dos processos em si? Quais são os desafios que vocês enfrentam? Você falou que muito bem agora há pouco que algumas áreas se sentem desconfortáveis e tudo, mas quais são os desafios? Você já passou por alguma experiência assim, já em relação a isso, de vocês quererem mostrar que não é por aqui, é por aqui? Tipo, cola em nós que vai dar certo. Conte um pouquinho aí pra gente dessa experiência. Um dos pilares também da experiência do cliente é a cultura, né? Eu assim, dando a minha opinião, eu acho que é um ponto bom para você começar, né? Por quê? Porque você está mexendo ali com a mentalidade. Imagina uma empresa
que tem 23 anos, que tem 30 anos. Imagina aquela cultura ali que ela tem enraizada, né? Para mexer naquilo ali, então não é de uma hora para outra. Né? Então, tem algumas ações que dá para fazer, né, dentro das empresas e que eu já implementei, que são o quê? Treinamentos, né? Você falar o que é CX, explicar, ensinar, pegar na mão ali e ensinar mesmo as áreas. Então, o onboarding, né? Quando a pessoa está sendo contratada ali na empresa. Eu trabalhava numa empresa que o RH fazia essa reunião de onboarding, né, com os novos colaboradores. Legal. Então, eu tinha ali 20 minutos para falar sobre a experiência do cliente. Bacana, legal. Então, aquele novo colaborador que está entrando, já está entrando com outra mentalidade. Entendo. E aí, um outro desafio é treinar os antigos, né? Então, que é a parte mais difícil, né? Eu comecei também nesse case que eu tenho, né, de prático. Eu comecei pela alta liderança, né, e pelas lideranças. Por quê? Porque quando você tem aquele efeito de impacto de cima para baixo, e foi, assim, sensacional a experiência. Eles entenderam o que era CX. Então, eu fiz um teatro das dores dos clientes. Que legal, né? bacana. Com música, apaguei as luzes. Então, chamei colaboradores, um colaborador de cada área, para demonstrar ali qual era a dor da sua área. Então, eles ficaram, assim, impactados. Então, essa parte de cultura tem que ter muita criatividade. Olha, já falei que tem que ter resiliência e tem que ter criatividade. Então, para quem está interessado aí em engrenar nessa área de CX, já tem que ter essas características ou desenvolver. Mas essa parte da cultura é muito legal porque ela tem um impacto, né? Tudo que causa impacto, assim, fica muito nítido. É bom de ver, né? Mas não é um trabalho que um treinamento ou uma ação que você faz ali vai resolver. Sim. Então, eu costumo dizer que é a constância. O que vai mudar a mentalidade das pessoas é a constância da cultura de centralidade no cliente. É você ali, porque muitas vezes as áreas acham que a responsabilidade do cliente é da área de cliente, e não é. É uma responsabilidade que tem que ser compartilhada com todos. Verdade. Então, você pode fazer ações de compartilhar feedback de clientes. Você pode chamar o cliente para um café. Você pode fazer entrevistas com clientes e colocar, por exemplo, a área de devs, né? De desenvolvedores ali da TI, que fica totalmente ali por trás, para entrar em contato com o cliente, para ter contato com o cliente, você fazendo ali a ponte. Então, tudo isso gera mudança de mentalidade, que gera mudança de cultura. Muito interessante, muito interessante. Eu tive um chefe, Camila, é até engraçado isso, você falando aí, e eu me recordei disso. Ele costumava muito dizer pra gente, pro pessoal ali da equipe, o seguinte, cara, você achou o problema não é seu, o problema é nosso. O problema é da empresa como um todo. Porque todo mundo tem um braço, digamos assim, uma responsabilidade, né, naquele problema. Então, quando há comunicação, né, quando há essa resiliência, quando há essa criatividade de como passar as informações de área por área, foi muito interessante essa jogada que você fez, de chamar pessoas de várias áreas e fazer ali esse teatro, porque demonstrando e mostrando, na verdade, que, de fato, as áreas devem estar juntas nesses processos. Quando há um diálogo saudável, né, entre as áreas, com certeza os problemas ficam pequenos, né? Verdade. Quando há esse diálogo. É muito interessante. Parabéns pela iniciativa, pela criatividade. Obrigada. E você que está acompanhando aí, você que é empresário, tem uma empresa aí, ó, já fica atento a essas dicas aí que a Camila está dando. Camila, como você consegue... Ok, a gente entendeu aqui o que é o CX, né? Você trouxe muito bem aí a questão do que é o CX, de como pode ser implantado, mas como vocês conseguem medir, né? A medição da experiência do cliente? Como que é feito isso? Então, hoje existem várias métricas, né, de mercado. As mais utilizadas mesmo são a questão do NPS, que Sim. todo mundo eu acho que já ouviu falar, Sim. né? E às vezes a gente mesmo responde, né, NPS. Então, NPS, CSAT, SES,
Esse tipo de pesquisa, você consegue ali medir uma evolução, né, da nota do cliente, então é algo muito tangível. Só tem que tomar o cuidado ali. Por exemplo, o NPS é indicado você aplicar de 3 em 3 meses para não enviesar ali o resultado. Os mesmos clientes responderem, Sim. sabe? Então, tem algumas... Por trás dessas metodologias, tem algumas regras, né? Em que você tem que tomar cuidado, porque senão você pode apresentar um resultado meio fake, sabe? Entendo. E aí, hoje, tem ferramentas de mercado que te apoiam nisso, né? Apoiam as empresas nisso. Tem a Track, que é do Thomas, né? Tem também a Solux, que é do Thiago Serrano. Tem a Index, que é também uma ferramenta, né, para medir ali a voz do cliente, medir essas pesquisas, né, que já te dão gráficos prontos. Sim. Mas eu sempre digo assim, se você não tem patrocínio dentro da empresa, verba, budget, para investir nessas ferramentas, começa pelo que tem, não deixe de fazer. Entende? Tá aí o bom e velho Excel, né? Eu falo velho porque na era, né, do Data Analytics, do Power BI. Sim. Então, pega ali um Excel, começa a compilar ali, nem que seja na mãozona, demonstra o resultado ali para o seu gestor, para a diretoria, e aí eles vão parar para ver a importância, né, de investir nisso. A gente tem muitas reclamações de empresas que não conseguem vender. Então, uma outra soft skill é a capacidade de negociação. Sim. Porque você precisa, ali o tempo todo, vender o seu projeto de experiência do cliente. Vender que você precisa daquela ferramenta para melhorar a experiência do cliente, né? Então, eu começaria por essas métricas aí. São bons índices para você começar a medir a experiência do cliente. Legal. Uma coisa que é muito interessante, Camila, do que você está trazendo, porque está com certeza trazendo muita luz, assim, a clareza, muita clareza mesmo, a muitos questionamentos, né, que nós temos como clientes mesmo. Eu estou falando agora como um cliente, né, que a questão de, muitas vezes, por exemplo, o cliente liga numa determinada empresa para poder solucionar algum problema e recebe como resposta, esse é o nosso processo. Entende? E o que deveria ser era, cara, a empresa deve servir ao cliente, Sim. certo? Então, não é que é o nosso processo, mas o processo da empresa tem que se adequar aos dias de hoje ao que o cliente precisa. Com certeza. Né? E dessa forma, com certeza, essas empresas que já entenderam essa cultura, essa nova cultura, porque pode ter certeza, gente, que você pode até achar que não, mas já tem muitas empresas aí que já estão se ligando nisso, né, Camila? Sim. A Camila é um exemplo, ela, né, uma profissional, está estudando cada vez mais acerca aí do CX, pode dar aí essa consultoria, nem digo consultoria, é algo além de uma consultoria, né, Camila? Na verdade, eu já passei uma etapa porque eu já tive a oportunidade de ter experiência na área de experiência do cliente, Sim. né? Então, com certeza, você já conhece os bastidores, né? Eu já fui ali, implementei, já fiz, já vi o que deu certo e o que não deu, né? Claro que, obviamente, a gente está em constante evolução. Sim. Mas eu sou muito grata porque eu tive a oportunidade de implementar, principalmente aqui em Brasília, né? Sim. Então, as empresas estão começando mais esse movimento em São Paulo, tá vindo para cá agora. Tanto que os eventos de CX, a maioria são em São Paulo. Eu até comecei a trazer esse movimento aqui para Brasília, né? A gente está aí, tem um evento chamado BSB Experience, exatamente para reunir as pessoas que querem saber mais, trocar figurinha, fazer network, né? Aqui em Brasília. Então, assim, siga lá. Vai ter esse evento aqui em Brasília? É um evento que já é o 3º mês que tem. E aí a Luísa Cavadas, ela tá à frente, né, agora aí do evento. Mas é muito interessante a gente começar a criar esse movimento aqui. Por que Brasília não pode ter um movimento desse, né, de experiência do cliente? Então, assim, como você falou, muitas empresas, gente, já estão
se ligando aí, já está caindo a ficha de que precisa urgentemente olhar para a experiência do cliente, porque senão vai sim acabar ficando para trás. Você acredita que essas empresas que não se ligarem, ou pode até se ligar, mas tipo não dá importância, digamos assim, pode estar fadada ao fracasso futuramente? Com certeza. E assim, tem muita questão da insegurança, né? Sim. Porque tem muito clichê, esse negócio de experiência do cliente é só oba-oba. Como eu já ouvi, tá? Eu já ouvi isso de um diretor. Então, assim, é só oba-oba mesmo ou tem resultado? Então, existe uma maneira, tudo isso que eu estou te falando, tem uma maneira de medir esse retorno da experiência do cliente, que é por meio de um índice chamado ROX. As empresas desconhecem esse índice, elas conhecem o ROI, que é um índice muito conhecido aí, né, principalmente para quem trabalha com área financeira e contábil. Mas existe o ROX e eu posso te ensinar como medir, né, as ações de experiência do cliente dentro da sua empresa, para você não ficar ali, poxa, agora eu fiz isso e não estou conseguindo mostrar um resultado. Então, como eu falei, né, explanei, só do cliente ali você conseguir fidelizar, do cliente ter uma compra recorrente do seu produto ou serviço, isso já gera impacto na receita, gente. É nítido. Sim. Entendeu? Do teu churn ali diminuir, né? Então, tem muito retorno, sim, sobre a experiência do cliente. É só porque as empresas não têm esse conhecimento, não acreditam ou ainda têm uma certa insegurança, né? E essas empresas precisam o quê? Buscar ajuda. Porque já tem cases de sucesso no mercado, já tem pessoas que conseguem apoiar essas empresas, como a gente, a BX, nessa vertente. E é comprovado que dá certo, gente. Eu poderia dizer que um estilo de, como eu posso dizer, metodologia? Sim. É certo dizer isso? É uma metodologia... São várias, né? Sim. Por exemplo, tem a gente chama de assessment, que é o quê? É o diagnóstico ali. Como que você vai começar ali? Você vai medir como que está a experiência do cliente dentro da empresa, nos pilares de design, da experiência, de governança, de cultura. Aí é muito legal, é um mapa ali que ele te dá ali um overview de como que está o cenário. Sim. E aí isso te possibilita a iniciar por uma dor X, por uma área tal, por um pilar ali específico que esteja gritando, né? Entendo. E aí você vai ajustando no decorrer do processo, né? Então, eu acho que o primeiro passo, Silas, é realmente a conscientização de que a empresa precisa, toda empresa precisa ter uma área de experiência do cliente, né? Ter uma cultura de experiência do cliente. Então, gente, vocês que são empresários, que estão acompanhando a Camila já deu vários insights aqui acerca do CX, da experiência do cliente. Saibam de uma coisa, gente, se a sua empresa está passando por alguma situação que você já investiu em consultorias, você já em aumentou a equipe de vendas, aumentou a equipe de venda e não está dando resultado, chama esses especialistas. Porque eu tenho certeza de que vão auxiliar em muito, né, Camila? Em ajudar a mostrar ali para vocês as dores que a sua empresa está passando, né? Então, não existe... como eu posso dizer... chegue, né? Vai até atrás e peça, sim, ajuda. Peça ajuda. Essa é a palavra mesmo, ajuda. Se você está vendo que não está funcionando nada, peça ajuda a esse especialista, que eu tenho certeza que vocês vão avançar aí, né? E nós aqui da BX, só complementando essa tua fala, a gente tem aplicado mentorias e não consultorias, né? Porque a consultoria, ela geralmente vai ali na empresa, faz um projeto de 3, 6 meses, depois dá tchau, e aí as pessoas dentro da empresa não dão continuidade. Sim. Então, na nossa metodologia, a gente trabalha com mentorias, a gente
escolhe pessoas chaves, né? A empresa indica, obviamente, mas a gente treina aquelas pessoas, converte aquelas pessoas e elas vão ficar responsáveis por disseminar aquilo dentro da empresa. Pessoas influenciadoras da empresa, né? Nós chamamos de protagonistas da experiência do cliente. Que bacana. Então, a gente treina a pessoa para ser um protagonista ali da carreira dela, né? Então, da empresa, do cargo dela. Muitas pessoas são até promovidas, né, depois disso, porque é realmente uma virada de chave. E a gente vai embora, né, depois de um determinado período, mas a gente deixa a nossa essência ali, a gente planta a cultura, semente, né? E a gente espera a semente dar fruto um pouquinho ali e fica, né, ali de cultura para a empresa. Então, é muito interessante essa metodologia que a gente aplica. É sair da caixinha, né, Camila? Exatamente. É sair da caixinha. E outra coisa, como é a sensação que vocês têm? Você está nesse ramo aí, né? Trabalhando com isso. E dá para perceber nos seus olhos que você ama essa área. Então, qual é a sensação de quando vocês conseguem ver que a empresa está começando a andar com as próprias pernas, depois de um trabalho que vocês começaram ali, às vezes com muita dificuldade, muita resistência. Entende? Qual é a sensação que vocês têm, assim? É uma sensação de papel cumprido, né? Dever cumprido. A cada empresa, a cada pessoa que se converte ali, né? Que consegue realmente entender a essência, né? Porque não é aquela questão, entendi, tá, da boca para fora. Mas, assim, é muito gratificante, né? Ver quando a empresa consegue mensurar ali um resultado, depois de alguns meses, óbvio, né? Porque não é uma receita de bolo que tá ali, aplica e o bolo tá pronto. Não. Volto a dizer que é necessário muita constância. Então, assim, o papel é exatamente esse, né? Fica ali como a mãe, né? Boba, vendo o filho dando os primeiros passos, exatamente, né? Exatamente. É muito legal. Bom. Sabe uma coisa bem interessante, Camila? Eu estava procurando, né, algumas coisas acerca do tema na internet. Falei assim, cara, eu vou conversar com um especialista em CX, eu preciso pelo menos ter uma base, né, de conhecimento acerca do tema para poder aprofundar no assunto, porque é bacana esse bate-papo, fica muito gostoso, assim. E eu estava vendo uma experiência de um senhor que estava em viagem com a família. Eles foram para um resort fora aqui do Brasil, uma coisa assim. E o seu filho, a criança, 6 aninhos por aí, ele tinha uma girafa, né, de pelúcia, e ele era muito apegado àquela girafa. Aí o que aconteceu? Eles foram embora e a criança esqueceu a girafa ali no resort. Aí o cara doido, porque a criança com sono, mas não queria dormir, porque só dormia se estivesse com a girafa de pelúcia em mãos. Olha só, gente, presta atenção à experiência do cliente. Eu achei muito interessante isso, Camila. Aí, beleza. Aí o senhor, já sem saber o que fazer, porque já falando, não, filho, a girafa ela ficou para descansar um pouco mais. Ela tá. Agora deixa ela no momento que ela tá de férias agora. Aí o que esse senhor fez? Ele ligou lá para a recepção lá do resort e tal, comunicou eles a questão da girafa para eles verem se encontrava girafa ali pelo resort, porque o filho dele estava doido pela girafa e tal, e ele falou assim, só confirma pra gente, sei lá, se vocês encontrarem a girafa aí, só tira uma foto dela aí em cima da cama, falando que ela tá descansando, aí que ela teve que ficar. Aí beleza. Aí o senhor foi, a criança, ele conseguiu, né, enrolar a criança ali e vieram embora. Só que ele teve uma grande surpresa. Passados 2 dias, ele recebe, né, várias fotos, várias imagens da girafa em vários lugares. Eles tiraram fotos da girafa de pelúcia na beira da piscina com óculos para mostrar para a criança. Gente, eu achei muito interessante isso. Para mostrar para a criança que, de fato, o pai dele não havia mentido para ele, que a girafa tinha ficado para tirar ali as suas férias. Então, eles pegaram aquelas
rodelinhas de pepino, colocou no olho da girafa. Gente, eu achei muito interessante isso. Então, foi uma experiência. E o que eu quero dizer, né, com isso, o que eles passaram nessa informação, é que a pessoa que recebeu aquela informação que o pai, desesperado porque o filho estava louco por causa da girafa, eles foram além. O pai pediu uma foto do bichinho de pelúcia lá em cima da cama. Eles tiveram a preocupação com o cliente, pegou a girafa, levou a girafa para tirar, fazer um book, né, de fotos em vários lugares ali do resort. E o pai mostrou para a criança, o pai ficou assim, encantado. Uou, experiência, né? Uou, que a gente chama. E a criança mais ainda, a criança ficou, pai, a girafa, meu bichinho de pelúcia, sabe? Tá de férias, quando ela volta e tudo. Aí logo depois eles mandaram a girafa, gente. Eu achei isso muito interessante. Incrível, aí né? O pai foi e levou a criança, gente, até o aeroporto. Porque mandaram a girafa, gente, de avião, tudo. E para entregar, entendeu? Eu achei isso muito interessante. É uma experiência, né? Isso. Então, assim, diante dessa história, né, Camila? Você acredita que as empresas, no geral, você está começando aí nessa é pioneira, né? Aqui em Brasília, exato, principalmente pioneira nesse ramo aí de CX. Você acredita que as empresas aqui em Brasília e ao redor aqui estão preparadas para começar a ingressar nessa nova cultura, nesse novo jeito de surpreender os clientes? Nesse caso que você explanou, né, é nítido a empatia. Primeiro, eles tiveram empatia, né? Quando você pensa em ter uma área ou ter uma ação que seja de cultura de experiência do cliente dentro da empresa, você está nada mais, nada menos tendo o mínimo ali de empatia com a dor do cliente, né? Está olhando para a dor do seu cliente. A dor dele naquele momento era a girafa, né? Exatamente. E eles tiveram essa... Eu achei muito interessante. E a criatividade também, né? Nossa, eu sou fã desses cases, né? De experiência. Com certeza essa criança não vai esquecer, o pai não vai esquecer. Quantas vezes ele vai voltar nesse resort, sim, né? E certeza. ele vai indicar, ele vai postar nas redes sociais, ele vai contar para os familiares, vai contar para os amigos. E olha a reputação, aí entra, né, numa outra questão de reputação da empresa perante o mercado, né? A gente sabe que hoje, nesse mundo digital, as coisas espalham muito rápido, tanto para o bem quanto para o mal. Verdade. Né? Então, quando você olha, né, para a experiência do cliente, você também está cuidando ali, está zelando pela reputação da sua empresa, né? Perante os sites também de Reclame Aqui, consumidor.gov. E um outro benefício também que eu menciono, que eu lembrei agora, é a questão das reclamações. É muito mais fácil você automatizar processos ali. O Nubank também é um caso, né? Beleza, para você precisar ligar para uma central, é muito difícil. Então, quando você automatiza processos, quando você tem uma jornada ali intuitiva, e quando você preza pela experiência, você tem poucas reclamações. Então, olha a redução de custo que você tem com isso. Não vamos olhar só para o ganho, né? Vamos olhar para a redução de custo que as empresas têm com reclamações, com reputação de marca. Você não vai precisar gastar dinheiro para fazer ali uma divulgação da sua marca, porque os seus clientes, né, os seus fãs fazem isso por você. Então, tornam-se, como que é a palavra, marqueteiros, né? Exatamente. Os próprios marqueteiros que vão divulgar a empresa. A experiência ela faz com que outros clientes tenham essa mesma experiência. É muito interessante isso. Exato. E respondendo à tua pergunta, né, que você perguntou se as empresas estão preparadas, eu acho que está começando esse movimento, principalmente aqui em Brasília, empresas com viés público, né, tem uma dificuldade, uma resistência maior por conta da burocracia, né? A burocracia, vamos dizer ali, que ela é inimiga da experiência do cliente. Como a questão que você mencionou, eu já vejo muitas empresas falarem assim, mas está no contrato. Gente, acabou essa era de falar assim para o cliente, mas estava no seu contrato, você não leu? Aí, quando você vai ver o contrato, aquele contrato burocrático, mal escrito. Por quê? Porque quem fez o contrato
foi a área do jurídico, tá? Mas o jurídico merece também ser treinado na experiência do cliente. Sim. Inclusive, é um setor que eu acho que tem muita oportunidade, mas que ainda tem muita resistência, sabe? Sim. Tem como, sim, você fazer a experiência do cliente no jurídico. Como? Começando pela linguagem, tendo uma linguagem mais intuitiva, mais clara. Hoje em dia, as pessoas e os clientes gostam de clareza, de transparência, né? Ali, por exemplo, o problema não é o cliente ter problema, né? O problema está em a empresa não assumir o problema e demorar na resolução do problema, né? Sim. Então, os clientes, eles não se importam, beleza? Toda empresa pode vir a ter um problema, pode vir a ter problemas, mas você está disponível ali a resolver? Você está ali tendo uma transparência para o cliente de que realmente aquele problema está acontecendo, mas é uma situação sazonal, entende? Então, assim, quando você puxa o fio do que a experiência do cliente no que ela pode atuar, tem várias vertentes, gente. Então, assim, é só realmente ter a seriedade, né? Buscar ajuda, buscar conhecimento. Tem alguns cursos, né? Que a pessoa pode buscar. Quem quer ser... Porque tem duas vertentes. A empresa e o profissional que está dentro da empresa pode começar esse movimento. Eu fui contratada por uma empresa exatamente para implantar essa área de CX. Sim. Então, isso veio da cabeça da autoliderança, mas esse movimento pode ser contrário. Por exemplo, uma pessoa ali que está na área de atendimento, que é mais propensa a você estar à frente do cliente. Você pode começar a buscar conhecimento, implementar pequenas ações ali. Eu não tenho título de uma área de CX ainda. Mas você começa ali, pequenos movimentos, ouvindo a voz do cliente ali, compilando esses relatórios, essas dores, e você vai sugerindo melhorias ali, você vai mostrando isso dentro da empresa, é assim, incrível, entendeu? Como a constância vai fazer com que você atinja assim o resultado e que você seja visto dentro da empresa. Porque eu vejo muitas pessoas desmotivadas, reclamando das suas profissões. Mas quando você busca, você consegue ali ter algum conhecimento, virar a chave da sua mente e ser o protagonista da tua carreira, né? Sai um pouco da bolha, né? Exatamente. Daquela coisa burocrática. Ter a questão do atendimento humanizado, o atendimento empático, né? Teve um episódio aqui, eu acho que 2 episódios antes, que foi com o Leonardo Scalia, que estava aqui, especialista em vendas, e ele estava falando justamente acerca disso. Que muitas vezes o cliente, ele quer ter uma resposta, mesmo que a resposta seja uma resposta que não seja favorável a ele. Que não seja uma resolução. Uma ainda, resolução, né? Mas ele precisa de uma resposta, né? É verdade. E tem muitas empresas que demora, fica protelando, essa é a palavra, em dar uma resposta para o cliente. Então, o cliente fica entrando em contato não sei quantas mil vezes em uma central. Ele fica naquela fila, ouvindo a musiquinha, que eu acho que é muito complicado, gente, para quem é cliente, ter que entrar em contato, tentar resolver um problema, ficar 1 hora, 1h30 ali ouvindo a musiquinha, sabe? O cliente já, quando ele é atendido, ele já está no nível hard, eu posso dizer, do estresse, né? Com certeza. Então, é muito latente isso. O cliente, ele precisa dessa atenção, dessa humanização, né, Camila? E não é você trabalhar só de forma reativa, né? Você esperar até o problema, você esperar o cliente reclamar. O mapeamento da jornada, por meio do mapeamento, você consegue, né, ali prever e até mapear esses possíveis problemas, né, que possam vir a ter. Então, quando você se antecipa, né, que é ali você ser proativo e não reativo. Então, o CX, ele tem essa mentalidade, né? De você se antever aos problemas, né? Ao que vai acontecer ali e vai impactar no cliente final. Eu sei que isso não se aplica hoje ainda aqui no Brasil.
mas muito se falou uns tempos atrás sobre o jeito Disney de atender, o jeito Disney, né, que é o mundo mágico onde tudo é perfeito, a perfeição e tal. E eu estava, né, como eu te falei, eu estava procurando coisas relacionadas à experiência do cliente e acabei vendo essa questão da Disney também, né, além da história da criança com a girafa, né, de pelúcia ali. Eu estava vendo a questão da Disney, que lá a experiência das pessoas, as pessoas voltam da Disney. O brasileiro, gente, é o terceiro maior público hoje que visita a Disney, e todo mundo, pelo menos as pessoas que eu conheço, eu acredito que pessoas que você conheça também, Camila, todo mundo chega da Disney falando uau, né? Verdade. A expressão, porque é a questão do atendimento. E eu estava olhando lá que os brasileiros, eles têm profissionais lá na Disney preparados para atender ao público brasileiro. Aí eles deram alguns exemplos. Por exemplo, a questão da Coca-Cola lá. Eles servem a Coca-Cola e colocam muito gelo. O brasileiro não gosta de muito gelo na Coca-Cola, porque fica aquela coisa aguada. O brasileiro não gosta. O brasileiro é enjoado para essas coisas, né? Então, eles já têm profissionais. Eu achei muito interessante isso, eu não sabia disso. Eles têm profissionais que atendem o brasileiro, que já conhecem a cultura do brasileiro. Eles sabem também que o brasileiro é aquele tipo de cliente espaçoso, gosta de falar alto, gosta de sorrir, de expressivo, são pessoas expressivas. Então, para não atrapalhar a experiência dos clientes de outros países, né, que são, como eu posso dizer, um pouco mais... qual a palavra? Me ajuda aí. Um pouco mais reservados, né? Eles acabam tendo um espaço próprio ali para que os brasileiros possam ter a sua experiência, que não venha atrapalhar a experiência. Eu achei muito legal isso, sabe? Você acredita que futuramente, eu não digo hoje, né? Porque é algo muito... Pelo menos para mim, né, que é um leigo sobre o assunto ainda, estou aprendendo muito contigo aqui, mas você acredita que está muito distante a gente chegar a esse nível de experiência nas empresas aqui no Brasil? A Disney, ela é referência em experiência do cliente, né? Acho que aí, nitidamente, foi a primeira empresa a se atentar. Realmente, as pessoas chegam encantadas de lá. Já assisti uma palestra também de um cara que foi o diretor por 26 anos da Disney, né? E ele explica como que é a metodologia deles, né? E tem realmente essa questão da origem do cliente, de falar a língua do cliente, que legal. De ali não ter nenhum funcionário aparecendo durante o funcionamento dos parques. Tudo que eles fazem é à noite, assim. E quando amanhece já está tudo limpo, desde a limpeza, desde o atendimento, né? Eles têm toque muito de mágica. Latente, exatamente. Eles têm muito latente essa questão do atendimento, de prezar, né, ali pela experiência do cliente mesmo. O que eu acho é que aqui no Brasil tem toda a questão da cultura, né? O brasileiro não está muito acostumado com essa cultura. Não que esse modelo Disney não se encaixe em qualquer empresa, né? Mas tem empresas, sim, que conseguem aplicar as metodologias Disney em algumas áreas, que, por exemplo, rede de hotelaria, né? É muito propício para aplicar essa metodologia Disney, mas outros segmentos, como, por exemplo, um hospital, né? Um assunto que está bem latente hoje é a experiência do paciente, né? Nos hospitais, porque é um setor que tem muita carência, né, de olhar ali para a experiência, principalmente na rede pública, né, hospitalar. Então, você não vai ali aplicar uma metodologia Disney no hospital, porque o cara, ele não está ali passando férias, ele está ali com literalmente uma dor, né, com um problema. E muitas vezes um problema sério. Então, não que eu não acredite na metodologia Disney, acredito muito, sou apaixonada, sim. Um dia vou, talvez ano que vem, profetizando aqui, na Disney. Mas, assim, eu acho que o brasileiro ainda tem que percorrer um pouquinho
mas para chegar nesse nível aí da Disney. Mas não é impossível, tá? Sim. Até conhecer mais, né, Camila? Sim. A questão de CX, como eu te falei, né? Para mim, eu acredito que para muitas pessoas que, né, que estão nos acompanhando, a questão do CX é algo novo. Então, Sim. meio que, como eu posso dizer, nós estamos ainda assimilando, entendendo, engatinhando. Sim. Estamos engatinhando aí e aprendendo com vocês que já vêm estudando, já estão com um estudo bem aprofundado acerca da experiência do cliente. É muito bacana. E graças a Deus, né, que o Despluga, que ele abre as portas, gente, para todo tipo de assunto. Semana passada, o episódio anterior, nós falamos sobre um tema também que é um tema bem novo, que é sobre o TDAH. E hoje nós, né, estamos com a questão do CX. O Despluga, ele tem essa característica de abrir espaço para todas as áreas. Camila, queria que você desse alguns exemplos de sucesso e lições que foram aprendidas ao decorrer aí dessas experiências que você está tendo com as empresas. Então, assim, eu tive a oportunidade, né, como eu falei, de implementar uma área de CX em uma das empresas que eu passei. E quando você executa, né, que você vai se deparando ali com as dificuldades. Mas é muito legal quando você vê, eu acho que para mim o mais impactante foi o momento em que as pessoas entenderam o que é CX. Um dos diretores virou para mim e falou: Camila, agora eu entendi, CX não é atendimento. Não é. Então, assim, é muito gratificante quando a gente consegue passar essa essência, quando a gente consegue ter uma clareza na linguagem, né? Porque isso é muito importante, você se adequar ali, porque as pessoas não são dessa área. Então, apesar de que o CX é aplicável a todas as áreas, né? Como eu mencionei aqui, a experiência do paciente, experiência dentro de empresas, de qualquer ramo, é importante ter essa linguagem. E, assim, a gente vê vários cases, né, de empresas que já nasceram assim. O Nubank, eu gosto muito de citar ele como exemplo. A Uber, né? A Uber veio para aí desmistificar, derrubar o monopólio dos taxistas, né? Sim. Que você tinha que ir até um ponto de táxi. Agora não, eles vieram até nós, né? Então isso possibilitou com que várias pessoas pudessem ter acesso a um novo tipo de transporte, entendeu? Sim. Tem pessoas que nem têm carro, porque optam por andar de Uber. De Uber, né? verdade. Já pensou se não tivessem criado esse serviço? Então, surgiu alguém teve uma visão, né? E viu aquela oportunidade e simplesmente implantou. Então, assim, para mim, todas essas empresas, né, que já nasceram por conta de uma dor de um cliente, para mim elas são referências, sempre vão ser, entendeu? Legal. E tem também o iFood, né, que tem um programa de voz do cliente muito latente lá dentro. Quando a gente começa a acompanhar as empresas no LinkedIn, os colaboradores, a gente vê que realmente são empresas que ou estão caminhando ou estão já centradas no cliente, né? Então, eu fico muito feliz. Então, para mim, todas essas empresas são cases, né? São referências aí para todos nós. É o sentimento de orgulho, né, Camila? Sim, e de inspiração. Inspiração, né? muito Porque bacana. traz essa questão da inspiração. Poxa, se você ainda se você ainda não tem, inspire-se em quem já fez e deu certo, entendeu? Muitas vezes ali fazer o básico bem feito. Então, por isso que eu acredito sim no profissional de CX dentro da empresa, de uma área de experiência do cliente dentro da empresa, por conta de todas essas questões que eu mencionei anteriormente, né? Muito importante. Muito legal. Camila, gente, estamos chegando já Poxa. ao final, mas antes disso eu tenho mais uma pergunta aqui para você, Camila. Pode falar. Que eu acredito que vai ser o ponto-chave aí. Então já pega, gente, vai pegando aí o caderninho, pega a caneta, anota tudo, tá bom? Camila, nos dê dicas práticas para melhorar a experiência do cliente. Então, geralmente,
é feito um projeto para isso, né? Tem toda uma metodologia, como a gente muito falou, né? Que já foi testada e aprovada por profissionais e por empresas, né? Então, mas se você não pode começar por aí, como eu mencionei, comece pelas dores dos clientes. Entra lá no site do Reclame Aqui da tua empresa, independente da área que você olha ali o que o cliente está falando, dê voz ao seu cliente. Quando você abre os ouvidos realmente para escutar de verdade, não só ouvir e passar batido, você começa a mudar a mentalidade e você começa a ter ações, né? Então, é algo assim meio que automático. Então, poxa, você não vai ver um problema mais ali, vai fazer vista grossa ou não. Esse problema está muito difícil de resolver porque eu dependo de área tal. Não. Se engaje realmente. Tome as rédeas, né, do seu cliente, represente o cliente dentro da empresa, né? Comece pela dor. Eu sempre falo isso, sempre vou falar. Porque se você resolve a dor de um cliente, você vai impedir que outros clientes sejam impactados. E é um bom ponto de partida, né? Você começar pelo problema. Comece pelo porquê. A metodologia, né? Dos 5 porquês é muito importante. Aí quem quiser saber depois me procura ou procure na internet, mas eu acho que é um bom começo, tá? Para você iniciar uma ação aí, um movimento de experiência do cliente dentro da empresa. Muito bacana, gente. Camila, fala aí pra galera, se alguém quiser, né, algum contato, quiser aprofundar no assunto, onde que essa galera vai conseguir te encontrar? Então, vou deixar aí o meu @, tá? Meu Instagram profissional, @CamilaDiasCX. Vocês vão me encontrar lá. Eu divulgo, tá, Silas? Várias dicas de experiência do cliente, cases práticos, experiências que eu já passei, que eu já vivenciei. Então, tá lá, me procurem que com certeza pode falar comigo, tá? Você aí, empresa, que se identificou, falou, eu preciso de ajuda, eu preciso disso. Vamos bater um papo aí, sem compromisso, né? Que eu vou te explicar qual o melhor caminho que você deve percorrer aí para melhorar a experiência dos clientes e o mais gratificante é aumentar a sua receita, né? Olha aí, que top, gente. Gente, não perca essa oportunidade. Vocês estão tendo, gente, oportunidade demais nesse Despluga. Que é isso, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí no canal. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse vídeo desse episódio aqui com a Camila Dias, você vai mandar para geral. Todo mundo que você imaginar que tem aquela veia empreendedora, até aqueles ainda que nem tirou do projeto a sua empresa, já vai mandar, porque já inicia logo a empresa já com a metodologia do CX. Exatamente. Né, Camila? É sobre isso, gente. Então, estamos encerrando aqui. Você pode até dizer aí na sua casa, já. O bate-papo está muito bom, mas estamos encerrando aqui. Camila, eu tenho que só agradecer a você. Eu agradeço a oportunidade. Por ter me dado voz, né? A voz do cliente. A voz, justamente. Então, nós que agradecemos. Pode ter certeza que foi um conteúdo riquíssimo. Foi muito gostoso esse bate-papo. A forma, né, que você trouxe de fácil entendimento para todos os públicos, né, que nos acompanham aqui no Despluga. Muito obrigado mesmo. E para encerrar, gente, eu vou dar mais um espaço aqui para a Camila dar as últimas palavras aqui no Despluga. Se você quiser mandar abraço, beijo, quiser falar aí novamente o seu @, se vende aí agora, Camila. Não, então, é só agradecer mesmo o espaço, a oportunidade. Eu acho que a gente está aí para se ajudar mesmo, né? Então, assim, para você que quer ser protagonista, né, da sua carreira, para você que quer ser protagonista dentro da sua empresa, para você que quer ser uma empresa protagonista, pioneira aí na experiência do cliente, então, não deixe de perguntar, não deixe de me procurar. Eu e a BX, estou aqui representando a BX, Centralidade no Cliente, é uma empresa que foi fundada pelo Lucas Fonseca, né? Fica aí também o @ dele, né? @LucasFonseca, CX.
Estamos aqui para te apoiar, te ajudar, te dar dicas, o que você precisar. Então, assim, eu acho que a gente tem esse papel, né, ô Silas, de ajudar as pessoas, de ensinar, né? Verdade. Então, assim, pelas empresas que eu já passei, eu sempre tive essa responsabilidade de dar treinamento, tive a oportunidade de passar a minha visão. Então, acho que é isso. Fica aí, né, essa dica. E não desistam, gente. Não desistam dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, né? É um propósito, né? Não é sobre a proposta, é sobre o propósito, né? Sim. De mudar vidas e carreiras. Então, é isso que eu tenho a dizer. É sobre isso, gente. Eu tô começando aí, né, com essa área da fotografia. Eu já vou agendar aqui com a Camila. Então, não perca tempo, não. Seja o protagonista, tá bom? Gente, abração. Obrigada. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.